Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal É Tempo de Aprender. Eu me chamo o evangelista Fábio Gouveia e nessa oportunidade vamos estar explicando o versículo 14 do capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, o que significa a expressão recalcitrar contra os aguilhões? Fiquem ligados, porque vamos estar fazendo esse comentário. Mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, eu quero pedir a você que deixe o seu comentário, que ative o sininho de notificação, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque isso vai ajudar no crescimento do nosso canal. Dito isso, vamos para o que nos interessa. Como entender a expressão recalcitrar contra o aguilhão? O que essa expressão significa? O que Jesus ele quis dizer quando usou essa expressão ao falar com o apóstolo Paulo, ou seja, com Saulo, ali no caminho de Damasco. Então, para entendermos, deixa eu começar lá do princípio. Nós sabemos que Paulo, queridos, ele era um judeu da tribo de Benjamim, membro ali da seita dos fariseus. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, membro do Sinédrio, e Paulo, zeloso pela lei de Deus, ele perseguiu a igreja. Sabemos que ele usou de muita violência contra a igreja. Paulo encarava os cristãos, principalmente de origem judaica, como inimigos do judaísmo. Então ele está comprometido em esmagar aquele movimento que, dentro do conceito paulino, não passava de um movimento pernicioso. Então Paulo vai até o sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, ele era uma instituição judaica, era como se fosse a Suprema Corte Judaica, e era composta de 71 membros, sendo o 71º o sumo sacerdote ou presidente, do Sinédrio. Paulo então dirige-se ao sumo sacerdote e pede a ele cartas para as sinagogas de Damasco. Essas cartas possivelmente eram cartas de extradição. O objetivo de Paulo era ir em Damasco. Segundo muitos estudiosos, havia uma comunidade judaica em Damasco de mais ou menos 10 a 18 mil judeus. Então, qual era o objetivo de Paulo? Era ir em Damasco e aprisionar aqueles judeus convertidos ao cristianismo, que, devido à perseguição, fugiram para Damasco, e trazê-los para Jerusalém, a fim de, em Jerusalém, eles serem julgados. Então esse era o grande objetivo de Paulo. Mas por que Paulo mantém o foco, muito principalmente ali na cidade de Damasco? Por causa do seu grande comércio, que atraía caravanas que vinham do norte ali, da Síria, da Mesopotâmia, da Anatólia, da Pérsia, da Arábia. Se o cristianismo viesse florescer ali em Damasco, chegaria a todos esses lugares. Então Paulo quer impedir que o cristianismo chegue a esses lugares. Então ele pega as cartas de extradição e ele viaja. E ele empreende a sua viagem para a cidade de Damasco. Mas a Bíblia nos diz que por volta de meio-dia, o Senhor aparece para o apóstolo Paulo, ou para Saulo. O Senhor vai aparecer para ele e Saulo vai cair, com o rosto em terra, e aquele clarão de luz acaba cegando, tirando completamente a visão de Saulo. E Saulo de repente ouve uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas afinal de contas, o que significa essa expressão? Então, para entendermos a expressão recalcitrar contra o aguilhão, precisamos primeiro, observar duas palavras: recalcitrar e aguilhão. O que é que significa a palavra recalcitrar? Ora, no original grego, esta palavra pode significar chutes ou coices. Já o termo aguilhão, o aguilhão, na verdade, era um instrumento, pontiagudo, era uma vara que tinha um ferro, um pedaço de metal pontiagudo que servia para golpear, os animais, muito principalmente os bois,
né? Isso, e havia essa expressão entre os gregos, recalcitrar contra o aguilhão. Essa expressão ela indicava mais ou menos uma resistência inútil, né? Como os bois, por exemplo, que tentavam resistir, né, aos golpes, né, do aguilhão. Quanto mais ele tentava resistir, quanto mais eles lutavam, né, mais golpes, né, eles recebiam, mais feridos eles eram até acalmar. Então, na verdade, né, o aguilhão aqui é a igreja. E Paulo estava agindo como esse boi bravo, como esse boi valente, né, que estava dando coices na igreja. Né? O aguilhão, a igreja, estava incomodando muito o apóstolo Paulo. Então Jesus, o dono da igreja, tem que aparecer para Paulo. E Jesus já aparece para Paulo, dizendo a ele: dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões. É como se o Senhor estivesse dizendo para Paulo: Paulo, você está agindo igual a um boi bravo. Né? Isso, a igreja está te incomodando, mas a tua luta contra ela é inútil. Né? Quanto mais você persegue, quanto mais você tortura, quanto mais você mata, quanto mais você aprisiona, mais a minha igreja cresce. Então a sua luta contra ela é inútil. Era como se o Senhor estivesse dizendo: quanto mais resistência e rebeldia você apresentar, mais a tua situação pode piorar, como de fato piorou. Né? O apóstolo Paulo perdeu a sua visão, foi uma cegueira temporária, né? Que posteriormente ele recupera, né? E Paulo foi ferido de fato. Né? E é interessante porque ele foi ferido para que posteriormente Deus o pudesse usar, para que por meio dele o Senhor pudesse sarar as feridas de muitas outras pessoas. Então a expressão recalcitrar contra o aguilhão significa mais ou menos ali uma resistência inútil. Era como se o Senhor estivesse dizendo: a tua resistência, a tua rebeldia é inútil contra a minha igreja. Era mais ou menos isso que o Senhor queria dizer para Paulo quando usa a expressão recalcitrar contra o aguilhão. Eu espero que você tenha compreendido, né, esse texto, espero que você tenha captado bem aquilo que nós tentamos aqui traduzir, né, para você, transmitir para você, né, mas não esqueçam, irmãos, eu vou ficando por aqui, mas não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, né, de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu comentário e principalmente, o que vai ajudar o canal, não esqueçam, é você compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe o nosso canal para que esse canal ele possa crescer. Então nos ajude a crescer, em nome de Jesus. Então fiquem todos na paz, né? Que Deus vos conceda, em nome de Jesus, bênçãos sem medidas e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.